Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que vêm nos acompanhando em todos esses programas, na sala dos professores. E hoje estamos aqui presencialmente, mesmo nesse contexto de pandemia, tomando todas as medidas necessárias para falar com dois professores muito especiais que Emily vai apresentar agora. Estamos aqui com Renata Lima e com Adriano Moura, nossos queridíssimos professores de empresarial e penal. Eu agradeço vocês pela disponibilidade de vir participar desse projeto com a gente e eu fiquei com a honra de fazer a primeira pergunta. E é uma coisa que eu sempre quis saber, então, como foi a escolha pela área de atuação do direito? Como foi e por que foi que vocês escolheram seguir esse ramo? Posso começar? Bom, Soraya, na verdade é uma coisa interessante, né? Assim, desde o momento que eu estava na faculdade, que eu era monitora de direito civil, né? Então, a princípio, né, eu fui logo para o direito privado. O direito público nunca foi uma preferência minha, eu fui para o direito privado e fui para o direito civil. E desde a faculdade que eu tinha certeza que queria ser professora de direito civil. Mas acabou que o direito empresarial está ali, também no direito privado, né? E acabou que a vida foi me trazendo para o direito empresarial. Então, a primeira seleção que eu fiz como professora substituta na Federal, ainda estava no mestrado, foi a vaga era de empresarial. E aí, logo depois, né, eu concluí o mestrado e surgiu a vaga aqui em Caruaru, que era para substituir um querido colega da gente, que acho que foi professor de Adriano, né, o professor Rona e tudo mais, que estava passando por uma situação de doença, hoje em dia está super bem e tudo mais. E aqui também a vaga era empresarial. Então, acabou que empresarial, o direito privado foi uma escolha desde o início, mas acabou que empresarial ele foi cruzando o meu caminho, até que depois realmente, né, passou a ser a minha matéria principal. A gente tem uma ausência geral, a gente tem uma escassez de profissionais na área, né, tanto na advocacia quanto na docência. E depois que ele cruzou meu caminho, ficou de vez, né? E como a gente sabe, só para a gente começar, empresarial é muito melhor do que penal. Empresarial me escolheu, né? Empresarial me escolheu, por aí, exatamente, Soraya, por aí. Professor Adriano, fique à vontade. No meu caso, já foi a questão da extensão. Eu sou filho da adoção de presos, a adoção faz 19 anos, fez 19 anos esse ano, eu estou na adoção há 18 anos. Então, em decorrência dessa minha atuação na extensão, eu vi necessidade de fazer um aprofundamento. E eu fui monitor também, fui monitor 5 semestres seguidos de direito penal. Apesar que minha primeira monitoria foi Código de Defesa do Consumidor, CDC, eu fiz civil, mas infelizmente não me cativou, não tocou meu coração. Meu coração é investido do direito penal, que é a questão da violência, do ódio, que faz parte do direito penal. Brincadeiras à parte, me cativou muito estudar nessa área. Eu gostaria, entrei na instituição pensando muito em enveredar nessa área de atuação, que seria de segurança pública. Então, eu sempre gostei muito das cadeiras de administrativo, constitucional, penal, e como eu tinha essa vivência na extensão e na prática de direito penal e atuação, acabei a vida me levando ao direito penal justamente porque a gente se profissionaliza e acaba se tornando especialista. Porque mesmo na minha atuação como advogado, você é especializado em, e eu ia para a minha área de segurança, que é a área que eu tinha um controle de conteúdo maior, que era onde eu tinha sido feito monitoria, era onde eu tinha atuado na extensão, era onde eu tinha atuado prática. Então aquilo me levou a ser professor em decorrência desse todo esse conglomerado de atuações dentro da instituição, que é importantíssimo a gente traçar um projeto dentro da instituição, desde o primeiro período, criar uma ideia, dizer, eu quero enveredar por tal área. Muitas vezes as 3 meninas que estão aqui foram minhas alunas, e eu sei que elas não têm essa declinação por penal, mas estão enveredando por outra área, então investindo nessa área. Eu acho que é muito importante dizer que, Adriano, eu gosto mais de civil do que penal. Verede por sua área que você gosta mais. E tenha certeza que você vai alcançar o sucesso. Graças a Deus eu não alcancei ainda, mas tenho lutado muito na área penal, que é o que eu amo de coração.
Alcançou sim. Alcançou, já está na OAB, já é advogado de renome, vive dando entrevista na televisão, né? Já é blogueiro, todo mundo lhe conhece. Isso, é um professor blogueiro também. Exatamente. Eu acho engraçado que, assim, foram 2 áreas diferentes, né, que foram escolhidas, mas as 2 foram por coisas fora da sala de aula. Isso. Consultoria, projeto de extensão, Sim. né? Foi por aquela prática. Bem legal. Agora eu vou começar a pergunta. O senhor já deu um pouquinho da resposta, mas assim, como foi essa experiência com civil, com empresarial, na época que o senhor fez faculdade? O senhor gostava? Sempre foi um terror? Não, é assim, veja só, eu respondendo para o pessoal de casa aí que está assistindo, eu acho o seguinte, eu acho que, lógico, a matéria em si já cativa a pessoa. Lógico que matérias que você olha, eu tive o professor Rony, foi realmente meu professor, um grande profissional, mas a matéria não me cativava. Apesar de ter feito as cadeiras, não ter top na empresarial, nada, eu estudava normal para cumprir o conteúdo, porque eu acho que essa transversalidade de conhecimento é importantíssima. Eu gosto de constitucional porque ela transita com o penal, com o administrativo. Meu TCC foi de administrativo, mas eu falava sobre uma questão da questão penal, das atuações, da ilicitude ou não, eficácia ou não. Então a gente tem que pensar que transitar em outras áreas é extremamente necessário na formação do estudante de direito. Querendo ou não, você tem que entender o contexto de todas as áreas, entender como aquela área funciona, apesar de eu não ser um especialista empresarial, eu entendo como é. Apesar de eu nunca ter visto um título de crédito, eu imagino que ele exista. Tanto é que a professora Renata dá aula sobre isso. Ela não daria aula sobre E eu sou espiritismo. monitora, viu? Eu sou monitora de Então, a gente tem essa questão da necessidade de transitar em outras áreas. Então, você tem a professora Renata que fez as aulas de penal, odiava, porque senão não teria ido para empresarial, não é? Porque é difícil essa transversalidade, mas é importantíssima. Porque a gente tem um respeito, é brincadeira nossa, minha e Renata, porque eu sou especialista de uma área e ela de outra. Então, a gente tem que conversar aqui da melhor forma possível e dizer a vocês que estão em casa e assistindo, veredem para a área que você mais gosta. É importante fazer o que gosta. Professora, e a senhora, como foi essa experiência na área penal? Eu sempre fui apaixonada por direito civil, porque a senhora foi a primeira professora da gente de direito civil. Então, assim, já foi amor à primeira vista. Mas aí, como foi essa experiência na faculdade, na graduação com direito penal? Cara, nunca teve assim nenhuma disciplina durante a faculdade que eu dissesse, não gostava daquela disciplina. Né? Agora, como o professor Adriano disse, a gente vai criando algumas preferências que a gente nem sabe ao certo porque, né, elas vão surgindo. O aluno, quando ele chega lá no segundo período, quando a gente se encontrou em Civil 1, eu sempre tenho muito cuidado com essa disciplina, porque eu acho que é justamente a apresentação que a gente vai fazer ao aluno. E o aluno, quando ele entra na faculdade de Direito, ele vem muito com a ideia de filme, ele vem muito com a ideia de séries americanas, né? Ele acha que vai ser CSI isso daqui, entre outras séries. Tem material, tem o terno e a roupa social. Isso, Soraya, né? E assim, e vem todo mundo, os grandes filmes que a gente vê, a gente estava discutindo até no grupo de WhatsApp da gente, né? Tem 12 Jurados, que é uma série que está fazendo o maior sucesso no Netflix. Dentre tantos outros, todos são em torno de direito penal. Isso. Então, eu acho que a gente entra muito na faculdade com a visão de que um advogado é o advogado criminalista, é o tribunal do júri, né? Você acha que tudo que você tem... As novelas... Bem mal, sim. Novela tem uma disputa de criança, de guarda de criança, vai para o tribunal do júri, né? Vai para o tribunal do júri. Então, você tem essa ideia de que a advocacia é aquilo dali. Então, acho que você entra muito tendencioso ao direito penal. E aí, Carlos, o que aconteceu comigo foi justamente, né, passei por penal e tudo mais, só que eu tinha um professor que era mais temido, já falecido hoje em dia, infelizmente, era o professor mais temido da faculdade de Direito Civil, sempre tem aquele, né? Sim, toda faculdade tem verdade. aquele. E isso fez com que eu estudasse demais a disciplina, que eu disse, não vou fazer uma prova final, eu estudasse demais a disciplina e acabou que eu tive essa preferência por civil. Mas penal nunca foi uma coisa que eu absolutamente não gostasse. E sinto falta, hoje em dia, se tivesse um tempo, gostaria de assistir às aulas do professor Adriano para aprender a parte geral do direito penal.
que acho que foi minha falha em penal, apesar de ter tirado boas notas e tudo mais, mas não ter aprendido a fundo a parte geral, que é a parte fundamental do penal. Exatamente. Então, mas só foi uma questão de preferência, mas nunca houve nenhuma disciplina que eu deixasse totalmente de lado, de maneira alguma. Professora, em algum momento a senhora chegou a se aproximar profissionalmente da área de penal, depois que acabou a faculdade ou durante a faculdade? Em algum momento a senhora teve essa experiência? Não, Carla, não. O que eu acho que a Adriana estava dizendo era muito importante. A gente, durante a faculdade, a gente vai se encaminhando, né? São quantas disciplinas de penal aqui? 4 disciplinas de penal, mais 2 de processo, né? São 7 de civil. Acho que a gente vai se encaminhando, a gente vai fazer OAB, então a gente tem que ter uma visão geral sobre tudo. Mas eu acho que na faculdade a gente já começa a pensar na coisa da especialização, né? O mercado está aí, um mercado difícil, o mercado da gente, para mostrar que não dá para você ser um advogado generalista, né? Você tem que ser um advogado especialista. Então, já durante a faculdade, como eu disse, né, me aproximei muito do direito civil e tudo mais, comecei a fazer estágio também, Adriano, por coincidência, no escritório que lidava muito com direito administrativo, era administrativo e civil, né? Então eu comecei assim, desde a faculdade, a atuar mais nessa área. Depois realmente o administrativo acabou ficando de fora, mas sempre, Carla, com o viés do direito privado, tá? Sempre na advocacia. Eu fui assistir, eu só entrei no tribunal do júri na faculdade para assistir as coisas de trabalho, essas coisas que a gente faz. Foi, que eu disse, Adriano. Eu ia fazer um júri, levei meus alunos. Isso. Eu levei 4 salas. A juíza abriu a sessão dizendo, que coisa estranha, a sessão do plenário lotada, será que é algum protesto? Porque a pessoa... Aí eu disse, excelência, pela ordem, não, são meus alunos. Eu levei 100 e poucos alunos para assistir um júri meu, chamei a professora Renata. Professora, vá lá ver um direito que existe, que realmente é aplicado na lei normal, tá? Aí não dá pra gente fazer isso, por exemplo, porque, veja, direito empresarial, basicamente a gente não tem audiência, porque a matéria é só de direito. É um pessoal civilizado. É um pessoal civilizado, um pessoal que aplica a lei ao caso concreto, né? E direito civil, por exemplo, eu não posso levar, Adriano, 120 alunos para assistir uma audiência de família, que corre segredo de justiça. Exato. Né? Então a gente sai em desvantagem nesse caso. Eu acho que nós somos amigos pessoais, fora daqui também. Uma vez a gente estava no pátio e começou uma briga. Aí Renata horrorizada. E eu. Aí eu disse, Renata. Horrorizada, com o medo. Meu direito, ali, vê se a gente tem um título de crédito passando aqui no pátio. A gente não vai ver, por isso que o meu direito é mais popular, né? Mas eu sempre digo muito isso em sala, as 3 foram minhas alunas. E eu digo muito que o direito penal ele é um direito mais popular, mais simplório, da vivência da população. Existe uma massa muito grande que acaba acarretando em crimes. Todo mundo está suscetível à prática de um crime. Eu, Renato, qualquer um aqui na sala. Ou seja, então é uma abrangência grande, é um mercado que tem um crescimento, infelizmente, grande por causa dessa questão de atuação. Agora, eu tenho visto, hoje que eu advogo mais, depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a atuar mais, tenho um escritório, e eu vejo que muitos profissionais fazem coisas insanas, acho que a palavra é insana, de atuação. Aí, é isso que é importante, como a professora Renata falou, eu faço um curso, faço uma preparação, eu me dedico, porque as pessoas encantam os olhos a questão financeira do penal. Só que tem que se fazer encantar os olhos do financeiro com responsabilidade. Eu acho que cada vez mais, às vezes eu vejo e eu encontrei profissionais que foram pessoas que eu acompanhei a formação. Será que eu errei em dizer a ele não, lá na sala de aula, que a atuação não deveria ser dessa forma, não deveria ser assim? Porque muitas vezes a área criminal ela é taxada de uma maneira errônea por causa de muitas atuações, de muitas pessoas que atuam de forma erradíssima. E a gente tem que pensar, e é importante eu estar falando isso aqui a vocês, de dizer, olha, trabalhe com ética. Quem trabalha com ética, com gosto, ganha dinheiro com consequência. É importante. Então o senhor também nunca se aproximou da área de empresarial? Logo quando eu virei advogado, eu me atrelhei a uma advocacia civil.
e era de PVAT. Eu fazia muito questões de audiência de PVAT, e um colega me convidou. Sabe, como você é aquela pessoa, dá para notar que eu sou extremamente falador. Aí eu fazia audiência de PVAT, e era meramente contestações e tal. Era um direito bem simplório, né? Porque aquela questão de acidente de carro e tal. E eu fazia muita atuação de juizado civil. Aí, nessa primeira área, você se profissionaliza. Mesmo assim, eu era um bacharel, eu era um advogado recém-formado. Então eu não tinha especialização, eu ainda estava fazendo especialização em processo penal. Então eu precisava pagar minhas contas. Então eu comecei a fazer no civil, ações de danos morais, tal, essa atuação. Depois que eu consegui alcançar uma especialização e as pessoas me conhecerem como um profissional da área jurídica, da área criminal, se alguém pedir para eu fazer uma questão civil, você vai ganhar um inimigo. Porque eu só faço para a família porque a pessoa é obrigada a fazer, mas não é fora isso não. Agora aberta aos dois para vocês responderem. Queria saber quem começou ou como começou essa brincadeira de que a matéria de um é melhor do que a outra. Nos almoços. Foi, eu não me lembro exatamente como começou, eu sei que eu coloquei, já na época de rede social e tudo mais, eu coloquei, sempre tem esses memes, né? Afinal de contas, se não existisse o direito empresarial, não existiria meme. O rei dos memes. Essa semana eu coloquei até um no meu Instagram, né? Que é um @Jesus, ou seja, é como se você... Aí tem ele com controle de constitucionalidade, o professor Darcy está por trás das câmeras também, eu já tinha visto. Aí é justamente com o empresarial, Adriel Moé aí, né, ele dizendo, não me peçam ajuda, não rezem na prova de título de crédito, porque eu também não sei título de crédito. Aí, no meu caso, esse mesmo meme é, não me peçam a aplicação da pena. Porque é a coisa mais difícil que existe em direito penal. E aí, Emily, eu não me lembro ao certo como começou, né? Coincidentemente, como a Adriel disse, a gente é amigo pessoal e coincidentemente a gente sempre está nos mesmos períodos aqui na faculdade. E eu me lembro de ter colocado uma certa postagem falando de título de crédito e falando de crimes contra o patrimônio, perguntando aos meninos qual era melhor. E resultado desse post, né, estranhamente bombou e ele fez tanto sucesso que eu disse ao pessoal que estaria apostando ali, quem perdesse pagaria um almoço, né? Porque era pior, se era estudar direito cambiário ou se era estudar crimes contra o patrimônio. Foi mesmo. Foi. E obviamente que eu tive que pagar um almoço, né? Porque eu estava com vontade de gastar dinheiro. Eu perdi de maneira assim, vexatória, inclusive. E a partir daí se criou, o semestre passado eu tive uma aluna que criou até um meme, aí eu comecei com essa hashtag empresarial é melhor do que penal e ficou isso para sempre, né, Adriano? Acho que é mais ou menos por aí. Interagem, porque como a gente está na mesma sala, aí eu mando um recado para a professora Renata, aí eu, em certos momentos, principalmente no crimes contra o patrimônio, são necessários alguns conhecimentos em civil, aí eu brinco em sala, só pessoal, nesse momento agora, eu vou falar sobre o depósito necessário, vocês veem em civil, aí eu finge que estou dormindo, acordo, tá, aí faço essa contextualização, aí o pessoal já me entrega, vai dizer a Renata, o professor Adriano estava falando da senhora, aí Renata já manda o recado de volta e a gente fica conversando através dos alunos. É uma interatividade muito interessante, porque a gente traz a atenção do aluno para estudar as duas matérias, porque eles ficam interessados na brincadeira nossa, lógico, já temos o domínio da matéria e eles começam a instigar. Eita, como é que eu faço para contextualizar? Esse semestre mesmo eu passei uns exercícios para os meus alunos do 5º e 4º e a professora Renata apareceu nos meus exercícios, como eu apareci nos exercícios da professora Renata. Eles acabam levando a brincadeira para dentro da prova deles, para dentro dos exemplos. Isso é interessantíssimo porque só faz fomentar um estudo maior nas duas matérias, que é o nosso objetivo. Exatamente, isso é verdade. A gente passou por isso também e eu, particularmente, como sou mais ligada ao direito empresarial, por mim nunca perderia para penal. Mas a massa lá está comigo. Não, mas a massa aqui não. Instigava mesmo a gente a estudar mais, tá entendendo? Por mais que eu achasse até às vezes assim, um pouco chato, aquele assunto, aquelas coisas, mas se eu entender empresarial, eu consigo entender qualquer coisa. Entendeu? Faz parte, realmente. Assim, essas brincadeiras, elas foram bem aceitas pelos alunos, né? Eu falo pela minha sala que
na celebração do final do semestre, uma foto com a professora Renata, a gente gravou um vídeo gritando empresarial é melhor que penal. E foi enviado em massa para o senhor, né? Assim, chegou por todos os alunos. E os alunos, às vezes, ficam assim, somos bem tranquilos com essa brincadeira e a gente faz isso de propósito mesmo pela interatividade, é importantíssimo esse foco. E na maior, eu vou marcar o professor, será que ele vai compartilhar? E eu compartilhei todos os vídeos lá de empresarial, é melhor que o penal, tá? Ou seja, os 3 vídeos. Aí já os de penal, uns 50. Ou seja, a gente sempre faz essa brincadeira aí, que é importantíssima, porque esses laços, eu sou freudiano, eu acho que o laço entre professor e aluno é importante, além da matéria. Essa interação, essa contextualização, lógico, tudo dentro do conteúdo. A gente não tem por que sentar ali e ficar falando sobre a moda, construir prédio, a matéria direito. Mas eventualmente a gente pode falar, que ninguém é de fé. Mas a gente tem que chegar e contextualizar nesse ponto, porque é importante essa questão, porque torna a aula mais dinâmica, a rede social está aí. Muitas vezes, acho que quando eu entrei na instituição há 11 anos, eu sempre gostei muito dessa questão de redes sociais e tal, tudo mais. E eu acho que há uns 6, 7, 8 anos atrás, Adriano é blogueiro, isso. Aí quando fez o ban de todo mundo ter rede social, todo mundo interagir e tal, Adriano já fazia isso. Lógico, tem muita gente que dá sempre um Instagram muito bom, Renata nem se fala. Ou seja, é um novo normal que não veio com a pandemia, mas veio com os últimos 3 anos, dessa interatividade, da gente ter uma vida além da vida presencial, e sim rede social. Agora, lógico, saber respeitar, saber viver os dois. É importante. Eu acho que a consolidação do conhecimento dá-se com o estudo em casa. Eu acho que a gente fazer um mix de nem 8, nem 80, nem 8, nem 80, para conseguir, da melhor forma possível, as pessoas adquirirem conhecimento com ética, respeito, moral e consolidado, que é o mais importante. E o que eu sempre falo, Emily, só concluindo aí pela pergunta que você fez e tudo mais, como é que começou, e o que eu sempre digo aos alunos, a gente faz isso para descontrair, porque brincadeiras à parte, direito empresarial é uma disciplina extremamente técnica, né? Então, se a gente pega vocês para passar, como a gente passa, 3 horas e meia, né, levando, obviamente, dando todo o conteúdo com a seriedade necessária, mas se a gente não descontrai um pouco, né, ninguém aguenta tanto tempo ali. Mas o que eu falo sempre da comparação é direito penal, direito civil, ou até também direito constitucional, são matérias que a gente sabe da vida da gente. Então, isso faz com que o aluno ele tenha uma simpatia muito maior. Né? Você não precisa fazer um curso de direito para saber o que é homicídio, para saber o que é casamento, para saber o que é morte, para saber o que é latrocínio. Você não precisa, porque são coisas do dia a dia que todo mundo tem essa noção. Mas é o contrário, direito empresarial, direito tributário, direito financeiro, são disciplinas extremamente técnicas. Então, ou você vai sentar para aprender, e aí a gente volta de novo na coisa da especialização, ou não dá para estudar esse tipo de disciplina com aquilo que eu sei da vida que eu ouvi falar. Não, realmente são disciplinas, e por isso mesmo a gente tem que tentar chamar mais o aluno para o lado da gente, porque senão acaba que isso produz... a gente já tem isso, né? A gente já tem, como eu disse anteriormente, a gente não tem muitos escritórios especializados na área, a gente não tem muitos docentes na área. Por quê? Porque são coisas que fogem ali do comum e que por isso você vai ter que efetivamente se especializar. Não que em civil, em penal, você não precisa, não é isso que eu estou dizendo. Mas são coisas mais palatáveis de você lidar do que tributário, financeiro, empresarial. Para mim, a coisa mais difícil que eu estudei na faculdade foi financeiro, né? O professor Canizarro não está aqui, mas poderia afirmar que é muito mais difícil do que empresarial. A gente está pagando essa matéria nesse período, inclusive. Eu estou gostando muito, estou adorando. Terrível. Tributário, eu acho que é mais... Tributário é mais ligado a empresarial, né? Tributário é mais legal, mas financeiro, para mim, foi mais difícil do que física, inclusive. E a gente pode ver isso, inclusive, na UAB, né? Que as pessoas não escolhem tanto essas matérias para fazer a segunda fase. Engraçado, Carla, antes de você chegar, a gente estávamos conversando sobre isso, das matérias preferidas, né? Antes de vocês entrarem, estávamos eu, Adriel e minha irmã,
que trabalho tomou a frente completamente, né? E quem vem ganhando muito espaço nos últimos anos é constitucional, inclusive em cima de penal. A gente comentava justamente sobre isso antes de vocês chegarem. Constitucional é uma matéria perfeita. Eles são aqui, nosso professor. Assim, alguma dessas brincadeiras que aconteceu, algumas postagens que vocês fizeram, teve alguma repercussão que vocês não imaginavam que fosse ter? Igual a primeira, uma coisa que foi na brincadeira e aí pegou muito maior, virou algo muito maior. O que eu acho legal, Soraya, o que eu acho particularmente legal é que no final das contas acaba que isso saiu da gente, né? Foi. Saiu daqui da SES, saiu da gente. Então eu coloquei uma postagem, a Késia vai lá, vai comentar, um outro colega que é colega de uma outra faculdade do Recife, ele vai lá e vai comentar. Então é uma interação que acaba não sendo não só dos alunos, mas dos próprios professores em si. Então os professores outros entrarem nessa também eu achei interessante. É legal, porque assim, querendo ou não, fica uma interação, fica uma questão, envolve alunos, professores, extensões, Sim. tudo. Eu acho que ficou bem legal mesmo. A gente gostou do resultado, do que deu, e a gente não tinha essa pretensão. Não foi nada programado. Não foi nada programado. A gente não tinha essa pretensão de dizer, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui vai viralizar, e os alunos vão chegar, marcar e conhecer a gente dessa forma. Não, de forma nenhuma. A gente fez a brincadeira por questão meramente de proximidade mesmo, de interação. Só isso. Perguntar a vocês se vocês já planejaram alguma vez fazer uma atividade que relacionasse os dois, se vocês já fizeram alguma atividade assim, e como foi o resultado? Carla, eu acho que não é muito fácil, né? Eu acho que não é muito fácil. A gente já teve aqui, acho que de participarmos juntos, são os alunos, que normalmente a faculdade, né, a SES, ela promove em relação ao OAB, né, em relação à primeira fase da OAB, mas não são ramos do direito, embora o direito seja um só, a gente sabe, mas não são ramos do direito que a gente consiga fazer essa ligação em projetos, em congressos. Não é uma coisa comum, mas não é uma coisa comum da gente, não é uma coisa comum geral. Né? Eu acho que, por exemplo, até civil com penal você até consegue fazer com mais facilidade. Empresarial já é mais difícil porque são ramos realmente muito distintos. E isso vai por causa da questão da especialização. Você não pega, por exemplo, a gente vê muito, um congresso de trabalho, ou seja, um congresso de constitucional. O congresso constitucional, aí ele já pode abarcar questões de convenções internacionais, tal, tudo mais. Congresso de penal, congresso... Não é que a gente não se misture, é por causa da questão da especialização. Então não tem por que eu fazer um congresso ou uma atividade tal com 5, 6, como a gente sabe que o ramo do direito ele é muito amplo. Eu recebi muitas equipes da SES de portas abertas, agora muitos meninos, muitas crianças, e eles perguntando, mas precisa ser assim, precisa ser desse jeito. Eu acho engraçado, por exemplo, tem todo tipo de professor. Tem um professor mais fechado, que dá aula ali mais técnica, tem um professor que chega, anda, tal, ou seja, da mesma forma que existem diversos tipos de professor, é porque na área do direito existem diversas formas de direito. Eu conheço profissionais muito bem sucedidos que não fazem uma audiência, que não se sentem bem fazendo uma audiência, não tem desenvoltura. Como eu conheço profissionais que não sentem e não conseguem fazer uma petição. Foi uma agonia para conseguir passar na OAB, depois que passou, não, quer fazer audiência, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Por quê? É aquela pessoa que despacha, que vai para o além técnico da sala de aula do conhecimento do direito. Porque eu estou na direção, sou diretor da OAB daqui de Caruaru, eu vejo muitos profissionais que eles tecnicamente são horríveis, mas eles falam bem, desenvolvem bem, ou seja, o direito está aí para alcançar todas as personalidades possíveis. Eu acho que é mais ou menos nesse contexto aí que eu queria falar sobre essa separação. Né? O que, só concluindo, Carlos, o que não quer dizer que não existe absolutamente ligação do direito penal com o direito empresarial, porque existe. A gente pega, por exemplo, a lei de falência, a lei de recuperação, que, por sinal, ontem, né, nosso ministro ontem saiu a notícia até
começar um projeto de alteração do que a gente acabou de estudar no semestre passado, né? Mas esse é o direito. No meu TCC, que tem a ver com essa lei. A parte final da lei de falência, ela é somente sobre crimes falimentares. A lei de propriedade industrial, que trata de patente, que trata de marca, a parte final foi revogada a parte do Código Penal e isso foi para dentro da lei de propriedade industrial, que são os crimes de concorrência desleal, os próprios títulos de crédito, a gente tem a parte também de falsificação de título de crédito. Então não quer dizer que eles não se toquem em nenhum momento, eles se tocam, é porque realmente fazer isso aqui do ponto de vista acadêmico é um pouco mais complicado para esses eventos. Certo. Agora, por fim, a pergunta final, queria que vocês deixassem uma mensagem para os alunos da SES, independente de área de atuação. Bom, em primeiro lugar eu queria, né, aqui agradecer ao professor Darcy por esse evento que ele está organizando aqui, e igualmente as nossas queridas alunas, né, Carla, Soraya, Emily, esse time forte aqui que a gente tem, que são alunas realmente de primeira em todos os sentidos, mas é mesmo. Quer seja do ponto de vista acadêmico, quer seja do ponto de vista pessoal. Eu acho assim, gente, é aquilo que a gente estava comentando no início, né? A gente tem um mercado bastante cheio, hoje em dia, como a gente sabe, de advogados. Estamos, enquanto as OABs aqui, Adriano, em Pernambuco, 30... mais de 40, né? Passamos de inscrição, 45 Sim, mil. pronto. Temos cerca de inscrição de 45 mil advogados em Pernambuco, né, que acaba sendo um número que alguns países não têm no país inteiro. Só no estado. Só no estado, né, e que não é nem de longe um dos maiores estados da federação. Então, eu digo isso no sentido de despertar em vocês, sobretudo, uma consciência crítica de que não dá para fazer um curso de direito somente por fazer. Né? Não dá para fazer um curso de direito para alcançar um diploma superior e achar que isso vai ser suficiente. Não, está aí a nossa prova da OAB e, sobretudo, você precisa se especializar. Né? É saber que existe a possibilidade do concurso público, né? Que é sempre a vedete do curso de Direito, mas a advocacia ela também é muito rica, e eu não falo nem rica necessariamente no sentido de dinheiro, falo da profissão que a gente exerce, né? Com todo cuidado, com toda a ética, como o professor Adriano falou, mas enfim, o que eu quero dizer é estudar. Tá? Estudar e estudar como vocês fizeram, estudar desde sempre. Né? Quem sabe aqui os nossos futuros alunos, que a Adriana estava falando, do acesso de portas abertas e tudo mais, estejam aí futuramente nos ouvindo, é começar, gente, a estudar desde sempre. O curso da gente, ele fornece excelentes oportunidades. Eu acho que é ainda um dos melhores cursos que a gente tem no sentido de futuro profissional que você possa ter. Agora, não adianta fazer um curso de qualquer maneira, né? A mensagem é sempre estudar, estudar e estudar, porque realmente, se você estudar, se você se dedicar, você vai aí alcançar o seu lugar no sol, nesse sol tão disputado. Mas é isso, é estudar sempre. Professor Adriel. Agradecer também, né, as meninas, primeiramente, Carla, Soraya, Emily, muito interativo. Agradecer a professora Renata aqui, que está dividindo a bancada comigo hoje, diferentemente dos outros professores que foram sozinhos, a gente teve essa interação e foi muito legal. Agradecer ao professor Darcy pelo convite, ele sabe que na minha amizade com ele e sabe que eu estou sempre disponível. E falar diretamente a todos os que estão assistindo que realmente a mensagem que passamos, apesar de termos trazido em duplo aqui por causa dessas interações, é a conversa sobre a ética e a formação desde hoje, porque é importante chegar no primeiro período. É difícil porque são jovens que entram, mas jovens podem ser conscientizados da necessidade da formação ética, profissional, humanística, que é um grande eixo nosso, e trabalhar e buscar as oportunidades, seja na instituição, seja na monitoria. Veja que a monitoria foi importante para mim, para a Renata, para as meninas vai ser também importante. Ou seja, se capacitar sempre. A gente acredita no profissional muito capacitado, muito preparado, que nós estamos formando da melhor forma possível. Obrigado. Lembre-se sempre, penal é melhor que empresarial. Um abraço.